minutinhos. É? Beleza, 95. então. Tá bom. Atrasados a ordem, né? Tranquilo. Na tela de vocês aparece só o meu PowerPoint, ou o PowerPoint e a minha imagem? Os dois. Dois. Isso. Aparece o PowerPoint e Tem a um cantinho. pequenininho. Isso. Mas isso é customizável também. Você pode mudar também aqui no Zoom. Você pode só colocar a imagem, só minimizar aqui as carinhas. Dá para customizar, bem legal também. Agora, essa mágica aqui que eu fiz só tendo parede verde, que nem a minha. Ah, é? Porque aí dá para tirar o fundo, né? Porque, por exemplo, se minha parede fosse branca, eu ia sair junto, entendeu? Ia ficar só minha cara, essa coisa linda. Ah, entendi. Parecia uma mula sem cabeça. Aliás, só a cabeça, né? Sem corpo. É que nem aquele... São os efeitos especiais que usam em filme, né? Que bota Isso, Por exemplo, eu dei uma palestra lá na área de inovação da Globo, né? E lá eu conheci também os estúdios, né, Globo. Uhum. Eles têm uma sala gigantesca, né? Com só parede verde. O estúdio é todo verde. Justamente para eles fazerem esse efeito chroma key, para tirar o fundo e brincar com as imagens. É todo de chroma key, né? Todo verde assim, e em cima tem várias câmeras assim. É gigante assim esse estúdio, muito maneiro. Lá, pô, eu fui no cenário lá do Globo Esporte, né? Tava aquele rapaz lá, sem ser o Escobar, o clone do Escobar lá. Aí ele tava apresentando lá na hora e tal. Caraca, o cenário é gigantesco. Tu acha que é um cubículo, assim, da mesmo? TV, né? Mas não, é gigante o cenário. É bizarro, assim, é muito grande. Caramba. Foi uma Também não experiência, imaginava, assim, não. muito legal. Eu imaginava uma coisa pequenininha. Não, pô, lá é gigante. Porra, Frederico, tu tá dando trote no teu pai, pro teu pai assistir a essa hora da noite, ficar assistindo. Não, eu convidei, né? Não foi um convite por ordem, né? Eu só convidei. Tá carteando teu pai para estudar matemática 10 horas da noite. O pai dele, ele é formado em algum... Ele fez escola naval também, pô. Fez escola naval também. Comandante de marinha também, pô. Legal. Capitão de mar e guerra. Show. Igual Então já sabe, pô. Então já sabe. Não? Já sabe. Já sabe. Tira onda, então, pô. Para dar audiência, né? Falei, pô, liga lá para dar audiência. Não vai precisar nem falar, pô, pai, me filma aí. Eu mandei lá na apresentação que eu fiz, no final eu botei um meme do Galvão, né? Aí tava assim, mãe, Galvão, filma eu, tô na Globo. O pessoal riu pra caramba. A molecada, cara, a área de inovação parecia que abriu a creche, assim, sabe? Galera toda nova, assim. É bem legal lá, bem estimulante para a criatividade, né? Legal. Cenário e tal. Bem legal, assim. Na verdade, essa live aí que o Frederico vai fazer, ela já mata 2 coelhos com uma paulada só, né? Porque a ideia é que as pessoas tenham um vídeo, né? Para não só aprender o método, mas também aplicar a ferramenta, né? O Sapevo Web. Então, a gente resolve dois problemas, né? Maravilha. Eu tenho um aluno que fez um tutorial rapidinho, né? Dá para ter uma boa ideia.
Esse é um link legal para colocar também, né? Pois é, mas assim, não tem a explicação do método. Não tem explicação, né? Só tem usando a plataforma, né? Sim. Agora não, agora o Frederico vai explicar o método, para que serve, e depois vai mostrar a plataforma. Então, quer dizer, né? A gente pode usar, mostrar para os alunos, enfim, né? Esse que vai ser o grande ganho aí para a gente. Show, show. É bom também que não fica aquela guerra de Python e R, né? Porque a plataforma lá do Sapevo Web foi feita em Python. É. Mas eu desenvolvi o pacote também no R, né? Então não fica aquela guerra de Python e R. O pessoal pode usar à vontade. Isso é uma bobagem, rapaz. Ferramenta, né? Se é C, se é R, se é Python, né? Parece que a pessoa cria só para ela, né? Ela cria só para ela. Pois é, as pessoas se apaixonam, né? Se apaixonam pelos métodos, se apaixonam pela linguagem. Ah, Java eu não uso. Eu quero resolver um problema, né? Se a ferramenta resolve o problema, né? As pessoas são muito apaixonadas, né? O melhor método é aquele que resolve o seu problema da maneira mais simples, não é isso que o senhor fala? Exatamente. Não, eu acho que não, assim, também não necessariamente da maneira mais simples, da maneira que você entende melhor. Sim. Né? Porque não sei se tu lembra na escola naval, às vezes, pô, a gente dava uma volta danada para resolver uma integral e tal, né? Aí vinha o professor, dava 2 passos e resolvia. Só que aquele 2 passos a gente não entende. Bruxaria que vinha assim, né? Que eles se largavam. Ou aquela ideia, aquela substituição, a gente nunca teria, né? E do outro jeito mais trabalhoso, a gente consegue entender. Né? Então, o melhor método é aquele que você usa, resolve o problema e você consegue entender por que você usou. Sim. Né? Com certeza. Que não necessariamente é a solução mais simples. Às vezes tem uma mais simples para si, né? Mais simples para... mais simples para si. Tudo pode até ser mais trabalhoso, mas para si é mais simples. Né? Então... Beleza, então, pessoal, agora acho que já dá para começar, né? Sim. Então, tá na hora já. Show de bola. Então, pô, é um prazer enorme aí recebê-los na comunidade estatística mais uma vez, né? O Fred, eu acho que é a primeira, né? Que ela não estava na primeira live, né? Mas, pô, com certeza, pô, adorei te conhecer lá na tua defesa, né? Pô, parabéns, inclusive, né? Você acabou de terminar o mestrado lá na UF, né? Engenharia de Produção, não é isso? Isso. Legal. A tua tese foi muito maneira, gostei bastante, né? Eu não conhecia essa parte de atuariais, né, de tábuas, mas eu conheci os testes de aderência, então realmente foi bastante agregador para mim, né? Achei bem legal. E então fica à vontade aí, você vai bater uma bola aí com o professor Marcos Santos, né? Maravilha. Então, obrigado aí mais uma vez e fica à vontade. Manda abraço aí. Bem, boa noite, pessoal. Eu vou fazer aqui um breve preâmbulo, né, só para situar quem vem acompanhando essa nossa trilha aí. Então, o Tiago convidou, né, o nosso grupo de pesquisa a apresentar os métodos que nós temos trabalhado. E aí eu combinei com o professor Tiago de realizarmos aí uma trilha de 5 aulas, 5 lives, né? Sim. A primeira, eu falei sobre a teoria geral de sistemas e o processo de tomada de decisão, né? Porque seria muito duro, né? Seria muito hermético, seria um processo difícil, né? Entrar direto nos métodos. Então, primeiro a gente deu uma maciada no terreno para que as pessoas consigam entender o ambiente onde elas estão inseridas. Então, eu dei essa primeira live de teoria de sistemas e processo decisório.
E aí depois eu fiz uma segunda live sobre os métodos multicritério, né? O que é um problema multicritério, porque basicamente as próximas 3, e hoje as outras 2, serão de métodos multicritério. Então, eu fiz uma live especificamente explicando o que é um método multicritério, né? Como é que se constrói decisão, ou matriz de performance, ou como queiram chamar, né? Então, a ideia foi essa, fazer um approach inicial. E hoje o professor Frederico, aproveitando aí mais uma vez, o professor Tiago já falou, mas mais uma vez gostaria de parabenizar aí o professor Frederico pela conclusão do seu mestrado na Universidade Federal Fluminense, né? Ele concluiu o mestrado em Engenharia de Produção na linha de pesquisa de sistemas, apoio à decisão e logística, né? E agora vamos começar aí a preparação para o doutorado, né? Bem, então aí hoje, a terceira live, o professor Frederico vai falar sobre o método SAPEVO-M, que é o Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vector para decisores. Esse método não é novo, surgiu em 1997, foi desenvolvido pelo professor Altran, junto com o professor Simões, lá da UF, e o professor Muri, do LNCC. E aí nós demos uma remodelada no método, né, uma reestruturada, porque ele tem alguns probleminhas axiomáticos que foram resolvidos. E, além disso, o grande ganho do método, desse novo, né, de 2018, se eu não me engano, né? 2018. O grande salto que ele deu foi a possibilidade de ser utilizado por múltiplos decisores. O SAPEVO original só dava para ser utilizado por uma pessoa ou então por um grupo de pessoas desde que tenha havido consenso, né? Tem um grupo de decisores, o grupo de decisores chega à conclusão em quais são os critérios mais importantes, né? Faz lá a comparação, mas tudo pressupondo que há um consenso entre eles, o que nem sempre é verdade, né? Ou as pessoas não chegam num consenso, ou as pessoas chegam num falso consenso. Ah, tá bom, então concordo contigo, vai isso aí mesmo, né? O chefe falou, aí todo mundo concorda, né? Então, é um consenso meio, né, meio tabajara, um consenso meio mandrake. Então, o interessante desse método é que ele permite a individualidade de cada pessoa, né? Cada pessoa pode dar a sua opinião, independentemente uma da outra. E aí, a opinião de cada pessoa vai gerar um vetor e, no final, esses vetores são compilados e apresentam o peso dos critérios e a ordem das alternativas. Então, esse eu acredito que é o grande salto, né? O grande mérito desse método. E então, quer dizer, ainda que uma pessoa dê uma opinião e seja mais favorável a uma alternativa, e no final o resultado dê outra alternativa, a opinião daquela pessoa, mesmo não sendo a alternativa que ela escolheu, foi computada e contribuiu para apontar aquela determinada alternativa como solução, ainda que não tenha sido aquela que ela preferia, né? Então, parece meio um contrassenso, né? Mas não é. É um processo matemático. E aí todos da equipe se sentem partícipes da decisão, né? Efetivamente. Todas as opiniões são levadas em consideração, são compiladas, e todos, vocês vão ver no método, né? Não vou me alongar mais, mas todos efetivamente se sentem partícipes daquela decisão, né? Daquele resultado final. A opinião de todo mundo é levada em consideração. E uma característica muito interessante desse método também é que, mesmo ele sendo ordinal, ele apresenta um ranking no final com
é a cardinalidade de cada alternativa, o que os outros métodos ordinais não têm, né? Quem entende do assunto e quem se já estudou alguma coisa do assunto, conhece os métodos de Borda, Condorcet e Copeland. Esses 3 métodos, eles são ordinais, né, amplamente conhecidos na literatura, só que eles te dão a ordem, né? O melhor carro é o Onix, o segundo melhor é o Prisma, e o terceiro melhor é, o Mob. Ele diz quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, esses métodos, mas não diz o quão distante uma alternativa está da outra, né? Só diz a ordem. E o Sapevo não. O Sapevo, ele dá um número associado a cada alternativa, um número, né, cardinal, associado a cada alternativa. Então, dá para eu ver se a primeira alternativa está praticamente empatada com a segunda ou não, se a primeira está muito longe da segunda. Isso, para quem vai decidir, é um dado muito importante, né? Se um fica, com um valor 4,95 e a outra fica com 4,70, elas estão tecnicamente empatadas. 4,95, 4,70. Agora, se uma está com 4,95 e o outro está com 1,2, continua, né? Uma sendo a primeira, a outra sendo a segunda. Mas ela está infinitamente distante da que está 1,2. E aí eu não tenho dúvida de que a melhor alternativa é a que está com o valor de 4,95 associado a ela. Então, o Sapevo, ele traz esse ganho, né? Que ele não dá só a ordem, ele dá um valor associado a cada alternativa também. Tá? Então, vou deixar o professor... Importante também a gente reforçar aqui que esses métodos resolvem problemas reais, né? Tão quanto os métodos de machine learning tão falados aí na mídia, né? Sim, e métodos reais. Resolvem problemas reais, como o professor Marcos Santos trouxe aqui diversas dissertações, né? E trabalhos usando dados reais, né? Sim. Né? Com esses métodos. Então, as empresas não utilizam muito por desconhecimento, mas resolvem muitos problemas, né? A Marinha mesmo resolveu o problema agora do projeto Tamandaré, né? Que é um projeto de 1,9 bilhões, não me lembro se é de dólares ou reais, eu acho que é de dólares. 1,9 bilhões usando um desses métodos, né? Então, são métodos realmente... Sensacional. Não são tão difíceis de usar e que resolvem problemas reais, né? Então, o professor Frederico vai usar o assunto, né? Então, baseado no método, porque também é o que eu falo no início, né? Às vezes as pessoas têm uma certa resistência com a matemática, ou até gostam, mas não tem tanto traquejo ainda, né? Então, nós tivemos a ideia de desenvolver uma plataforma que calculasse os resultados do método Sapevo-M. Né? Então, o professor Frederico, ele fez uma disciplina comigo lá no Instituto Militar de Engenharia, e por ocasião dessa disciplina, foi lá o desenvolvimento de ferramentas computacionais, e como trabalho dessa disciplina, ele desenvolveu a ferramenta Sapevo-Web, que ele vai mostrar, que é muito simples, é pegar as fórmulas, né, as equações do método Sapevo-M e você acessa um site, coloca lá os dados do problema e ele já... É como se fosse uma calculadora online, né? Ficou excelente, parabéns aí. Ficou muito Coloca lá os dados do problema, aperta lá gerar, calcular, e ele já calcula todos os resultados do método Sapevo-M, justamente para permitir que pessoas que não têm tanta intimidade com álgebra linear possam utilizar largamente o método, né? Hoje o professor Frederico me mostrou aí a quantidade de acessos, já estamos aí com mais de 5.000 acessos na plataforma. Caramba! O que eu e agora vai bombar mais ainda, hein? Eu considero uma marca considerável, porque assim... Vamos ver se vai ser significativo aí, quando colocar no YouTube. Não é todo mundo que ama, né? Que ama pesquisa operacional, que ama álgebra linear, né? Eu diria até que são bem poucos. Então, o Frederico desenvolveu essa plataforma, essa Sapevo-Web,
e nós temos utilizado largamente aí no nosso grupo de pesquisa. Eu já tenho vários alunos que já fizeram o seu TCC utilizando o método SAPEVO-M. Quer dizer, só utilizaram o método SAPEVO-M porque existe a plataforma SAPEVO-Web disponível. Senão, eles não iam usar, né? Então, essa foi a grande sacada, tá? Então, Show. para o Frederico, para ele... Senão, não paro de falar também. Para ele dar seguimento aí dar seguimento aí ao método, tá? Por favor, Frederico. Obrigado, professor Marcos Santos. Agradeço o convite do senhor e a oportunidade aí do Tiago ter aberto, o professor Tiago ter aberto esse canal aí, para que nós apresentássemos um pouquinho da nossa pesquisa. Bom, como já foi falado, nós vamos apresentar aqui o método SAPEVO-M. Eu vou seguir esses tópicos aqui, fazer uma breve apresentação sobre esse que vos fala, uma rápida introdução, falar do método propriamente dito, e aí eu vou passar rapidamente as notações matemáticas, que não é exatamente o foco nesse momento. Vou partir para um exemplo prático, mas ainda calculando ali passo a passo. Depois, apresentar a plataforma SAPEVO-Web e resolver o mesmo problema na plataforma. Já está resolvido aqui no slide, vou passar rapidamente como seria. Falar rapidamente sobre aplicações e apresentar as referências do trabalho. Bom, então, a gente já conversou brevemente para quem estava aí desde o início na live, mas eu sou um oficial superior da Marinha do Brasil, atualmente estou no posto de capitão de corveta, tenho mais de 16 anos de serviço ativo, dos quais quase 10 anos embarcados. Então, sou bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Sou membro do Corpo Técnico do CASNAV, Centro de Análise de Sistemas Navais, e pesquisador do Laboratório de Estudos de Governança, Gestão e Otimização, LEGO. Fui professor do curso de Gestão de Operações e Logística do Corpo de Fuzileiros Navais e sou professor convidado do Instituto Militar de Engenharia e da Universidade Federal Fluminense, onde ministrei algumas disciplinas, apoiando aí o professor Marcos Santos. Show. Vou começar a falar sobre o método, né? Então, como a gente já comentou aqui no início, o método SAPEVO-M, na verdade, que quer dizer Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors Multi-Decision Makers. É uma evolução do método SAPEVO, proposto pelos professores Altran Gomes, do IBMEC, Antônio Mori, do NCC, e do professor Simões Gomes, da UF, lá em 1997. Então, ele é um método ordinal para problemas tipicamente P-gama, isso quer dizer problemas de ranking, né? Onde o resultado pretendido é um procedimento de ordenação. Nós temos aqueles diferentes problemas, que a gente pode querer a seleção, a gente pode querer criar um ranking, pode ser um procedimento cognitivo, uma classificação. No caso do SAPEVO-M, o resultado pretendido é criar um ranking, uma ordem, né? Entretanto, cabe ressaltar, o professor Simões, em pesquisas de trabalhos com métodos ordinais, ele levantou que muitas vezes os métodos ordinais são utilizados para problemas de seleção também. Ou seja, não apenas para criar um ranking, mas para fazer uma escolha de uma alternativa. Sendo que o SAPEVO-M, ele, como o professor Marcos Santos comentou, ele resolve um problema que os outros métodos ordinais não têm, quando ele é utilizado também para seleção, pois ele apresenta um valor numérico, um grau, uma nota, como nós vamos ver. E essa nova versão do SAPEVO estendeu o emprego para múltiplos decisores. O método consiste basicamente em 2 processos. O primeiro processo vai ser a transformação ordinal da preferência entre critérios, que vai ser expresso por um vetor que representa o peso dos critérios. E na transformação ordinal da preferência entre alternativas, dentro de um determinado conjunto de critérios, que é expresso por uma matriz representando a matriz de decisão, ou matriz de performance, como queira. As informações de preferência são denotadas por uma série de comparações pareadas entre as alternativas, ou seja, comparações 2 a 2, par a par, entre as alternativas, nós vamos ver mais adiante. Então, eu vou passar aqui rapidamente a notação matemática, para aí entrar... Fecha o olho aí, pessoal, fecha o olho. Para poder entrar no exemplo, que fica mais claro, né?
Então, no primeiro processo, que é para gerar o vetor peso dos critérios, né, a transformação ordinal da preferência de critérios, o primeiro passo sejam 2 critérios, CI e CJ, dentro de um conjunto de critérios. O grau de preferência deles vai ser 1, se um for tão importante quanto o outro. Então, nós estamos verificando aqui, comparando a importância, a relevância entre um e outro, entre critérios. Maior que 1, se o primeiro critério for mais importante do que o segundo, e menor que 1 se for menos importante. Essa relação das opções e critérios, ela foi então dividida numa escala de 7 pontos, na qual foram mensurados relativamente a importância entre os critérios. Então, na coluna aqui mais à esquerda, essa escala 1 aqui, é aquilo que eu falei anteriormente, onde o 1 significa que é igual ou equivalente ou tão importante quanto. Nós criamos aqui essas variáveis linguísticas para facilitar o entendimento, né? E ele vai gerar um valor 0 para essa avaliação, uma nota 0. Se for menor do que 1, né, é aqui para cima, que pode ser pior, muito pior, absolutamente pior, ou maior que 1, melhor, muito melhor, absolutamente melhor. Os valores vão variar de -3 até +3. O terceiro passo é dentro de um conjunto de agentes decisores, né? Do inglês a gente costuma falar o decision maker. Então, dentro desse conjunto aí de diversos decisores que expressam suas opiniões sobre os critérios em ordem de preferência, nós vamos ter para um agente decisor qualquer, K, uma formação de uma matriz de avaliação. E a partir da relação entre as duas escalas que eu mostrei no slide anterior, a gente vai transformar essa matriz em um valor numérico e, posteriormente, somando os valores dessa matriz num vetor coluna. Esse vetor vai ser o somatório dos valores. Um breve comentário aqui é que essa versão do SAPEVO-M, como o professor Marcos Santos comentou anteriormente, corrigiu uma pequena inconsistência que havia no método anterior, porque essa versão ela introduziu uma normalização da matriz, porque o método original ele possibilitava a geração de valores nulos ou negativos para peso dos critérios, né? E não faz sentido, né, um critério ter peso negativo em termos de auxílio à decisão, não faz sentido um peso negativo, e também não faz sentido um peso nulo, né? Se o critério tem peso nulo, importância 0, o critério ele é retirado, né? Então, a matemática o algoritmo poderia gerar esses valores, mas não faz sentido para o que nós pretendemos aqui. Então, na literatura, o professor Simões Gomes verificou que havia 4 métodos consagrados de normalização. Ele optou por um método em que nós vamos normalizar. A gente pega aquele elemento a ser normalizado, subtrai do mínimo daquele conjunto de valores e divide pelo máximo menos o mínimo daquele conjunto de valores a serem normalizados. E no caso dos critérios, como isso aqui ele garante somente que não vão ter valores negativos, ele não garante que não serão nulos, porque em algum momento aqui, a ser normalizado aqui vai assumir o valor mínimo, né? E aí vai ficar mínimo menos mínimo, vai dar 0, né? O numerador 0, então, para os critérios, esse valor vai ser substituído por 1%, foi arbitrado, 1% do valor imediatamente superior. No exemplo, isso aí vai ficar mais claro. O segundo processo vai ser análogo ao que nós fizemos no primeiro para os critérios, só que nos critérios gerou um vetor. Agora, para transformar as preferências ordinais das alternativas para um determinado conjunto de critérios, nós vamos fazer analogamente ao anterior, porém, no final, esse vetor vai ter as preferências da alternativa para cada decisor, só que como são vários critérios, ele vai permitir transformar, ao invés de um vetor, somar esses vetores e transformar numa matriz. Então, aqui vai compilar o vetor, o somatório de uma matriz, vai alterar os critérios e vai fazendo isso até que toda a matriz seja preenchida. Bom, vamos partir para o exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro.
Era Com certeza. só, não podíamos, não podia partir, por exemplo, sem comentar que existia essa base matemática por trás, né? Então a gente pegou o exemplo clássico aqui da seleção, da escolha ou seleção. No nosso caso a gente pegou aqui o ranking de automóveis. O exemplo mais comum, até na aula do professor Marcos Santos, na live anterior, ele até usou também esse exemplo do carro, que na literatura, nas aulas, é o mais comum por ser muito presente no nosso dia a dia, né? Nós passamos muito por esse problema de escolher um automóvel para comprar, pensar qual que vai escolher, etc. Então, como no nosso método é um método de ordenação, no nosso exemplo, seria um caso específico em que uma revista decide fazer um ranking entre os 3 automóveis mais vendidos no Brasil, com base na preferência de 2 especialistas. E os critérios utilizados vão ser conforto, o design e beleza, englobando um critério só, e a dirigibilidade. Alguns comentários aqui. O método permite quantos decisores forem necessários, quantas alternativas e quantos critérios. Apenas para que não ficasse um exemplo muito longo, a gente selecionou somente 2 decisores, segundo 2 especialistas, 3 critérios e vamos colocar 3 alternativas. E as alternativas não tenho nenhum patrocínio, nenhuma preferência disso. Eu simplesmente botei no Google, foram os carros que apareceram como mais vendidos. Então, as alternativas foram o Ford Ka, Chevrolet Onix e o Chevrolet Prisma. Então, o nosso objetivo é fazer um ranking entre esses 6 automóveis. Um comentário também é que uma das vantagens do método SAPE-VUEM é que ele permite que se trabalhe também, além de critérios que são mais quantitativos, ele também permite critérios que são mais qualitativos. Muitas das vezes, os outros métodos têm dificuldade de trabalhar com subjetividade, o que não é o caso do SAPE. Como a avaliação é par a par, 2 a 2 entre os critérios e entre as alternativas, você não precisa necessariamente dizer que o seu conforto você nota 10 ou nota 8, que o design é 70 ou 25. Não, você só precisa dizer se o seu design de uma alternativa, do Ford Ka, você gostou mais do que o design do Prisma. Então, isso facilita que se trabalhe também com critérios subjetivos, critérios qualitativos. Prosseguindo aqui, são os exemplos. Aqui eu coloquei uma matriz contendo a avaliação do primeiro decisor. Então, o primeiro processo é a obtenção do vetor peso dos critérios, como nós tínhamos visto. São 2 decisores, né? O decisor 1 aqui está avaliando os critérios. Então, só para a gente entender isso aqui, ele está comparando cada critério com os demais critérios e essa aqui é uma avaliação em que a gente está vendo esse elemento aqui que está na vertical em relação a esse aqui que está na horizontal, tá? Então, isso quer dizer que o conforto em relação ao conforto é equivalente, o conforto em relação ao design é melhor. Aqui, esse melhor no sentido de mais importante, mais relevante, que o conforto em relação à dirigibilidade é equivalente. Então, a leitura é sempre aqui da vertical em relação à horizontal. Então, já podemos logo de cara perceber que essa diagonal vai ser sempre equivalente, porque nós estamos comparando um critério com ele mesmo, né? Então, sempre ele vai ser igual, né? Equivalente na avaliação de qualquer decisor. E a gente vai ter também o... Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tranquilo. Okay. Que piscou aqui a imagem. Beleza. Então, aqui nós temos uma relação. Se, por exemplo, foi colocado que o conforto em relação ao design é melhor, nós vamos ter aqui o inverso, né? O design em relação ao conforto é pior. Né? Da mesma maneira, se o conforto em relação à dirigibilidade for equivalente, a dirigibilidade em relação ao conforto vai ser equivalente também. Aqui o design em relação à dirigibilidade muito pior, então a dirigibilidade em relação ao design muito melhor. Agora isso aí, obviamente, né, é o que no sistema os senhores vão ver, que é como o usuário vai ver
Mas o que o método prevê, né? Como que dentro do sistema ele vai entender isso? O equivalente ele vai substituir por zero, né? O melhor ele vai substituir por mais um. Se aqui era melhor, ali era pior, aqui é mais um, em cima é mais um, então aqui é menos um. E aí a gente vai perceber que aqui, em relação à diagonal, existe sempre essa relação aqui, que os valores acima da diagonal vão ser esses valores aqui de baixo multiplicados por menos um, o inverso, né? Aqui, equivalente, equivalente, com a zero e zero. Aqui é muito pior, aqui é muito melhor, com menos 2 e mais 2. Sempre essa relação, aqui em relação à diagonal, o valor multiplicado por menos 1. E lembrando, porque nós estamos fazendo uma avaliação disso aqui que está na vertical em relação a isso aqui na horizontal, né? Conforto em relação ao conforto, conforto em relação ao design, conforto em relação à dirigibilidade. Nós consideramos que o decisor ele é racional, né? E a avaliação inversa vai ser sempre aquele valor multiplicado por menos 1. Tá? Até aí, tudo bem? Chegamos nesse valor. O próximo passo que nós vamos fazer agora é o mesmo quadrinho, só cheguei para o lado para poder fazer o que estava previsto ali na notação matemática, que é a soma. Como se fosse o somatório, né, dos graus das notas que aquele critério recebeu para aquele decisor, né? O conforto em relação ao conforto recebeu 0, o conforto em relação ao design recebeu mais 1, o conforto em relação à dirigibilidade recebeu 0. O somatório de 0 mais 1 mais 0 dá 1. O design recebeu menos 1 na comparação com o conforto. Com relação ao design, que é ele mesmo, 0, porque a diagonal vai ser sempre 0, comparando um critério com ele mesmo. E o design em relação à dirigibilidade recebeu menos 2. Então, somatório menos 3. A dirigibilidade em relação ao conforto recebeu 0. Em relação ao design, mais 2. Em relação a ela mesmo, sempre 0. Então, 0 mais 2 mais 0, 2. Então, esses aqui foram os graus. Porém, aqui nós vemos que tem um valor negativo, né? Não faz sentido, né? Um valor negativo. Ainda que, posteriormente, nós vamos ver que isso aqui é somente, aqui nesse momento, nós temos somente o vetor de um dos decisores, e após compilar todos os decisores, após juntar a avaliação de todos os decisores, esse valor negativo aqui poderia sumir, né? Se somar todos os decisores deram nota, poderia sumir. Porém, por via das dúvidas, né? Achou-se melhor normalizar já aqui nesse primeiro momento. Então, a normalização, como eu tinha mencionado anteriormente, é pegar o valor a ser normalizado, menos o mínimo entre os valores a normalizar, dividir pelo máximo menos o mínimo. Então, esse aqui é o conjunto dos valores que nós vamos normalizar. O mínimo é o menos 3, o máximo é 2. Vamos fazer agora a normalização para cada elemento. O RJ agora é o primeiro elemento aí, é 1. Então, vai ser 1 menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo, né? Então, 1 menos menos 3 dividido por 2 menos menos 3. Mais 3 dividido por 2 mais 3, 4 quintos, 0,8. Mesma coisa para o segundo elemento. É o elemento menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo, menos 3 menos menos 3 dividido por 2 menos menos 3. Menos 3 mais 3, 2 mais 3. 0. E o terceiro elemento a ser normalizado, menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. 2 menos menos 3 dividido por 2 menos menos 3. 2 mais 3 dividido por 2 mais 3, 1. E aí nós já podemos perceber que tem um valor nulo e um valor 1. E pela fórmula que foi usada para a normalização, isso era óbvio que ia acontecer. Pois em algum momento, o valor a ser normalizado, que é esse RJ, ele ia assumir o valor mínimo, então vai ficar mínimo menos mínimo, 0. Então, numerador 0, valor a ser normalizado é 0. E em algum momento ele ia assumir o valor máximo. Então, vai ficar máximo menos mínimo, dividido por máximo menos mínimo. Então, numerador igual a denominador, valor 1. Não tem nenhum problema o valor ser 1. Mas para o peso do critério, não faz sentido o valor 0. É como se a gente pegasse, por exemplo, numa sala de aula, nós temos diversas disciplinas, e quando for fazer a média dos alunos, nós vamos dar peso para as matérias. Matemática tem peso 3,
Geografia peso 2, História peso 1, Educação Física peso 5, seria o sonho dos alunos, né? Mas aí você pega uma matéria e bota peso 0. Não faz sentido, né? Como é que você vai botar peso 0 naquela disciplina? Então ela não conta, né? Ela não agrega nada para a média. Então não faz sentido aqui o vetor peso ter um valor nulo. Como assim critério com peso nulo, né? Nesse caso, o valor 0 é substituído por 1% do menor valor subsequente, que nada mais é do que a gente pegar 0,01 e multiplicar pelo segundo menor valor, né? Em português, claro. Qual é o segundo menor valor? É o 0,8. Nesse exemplo aqui, o conjunto é pequeno, né? Só 3. 1, 0 e 0,8, como eu falei, para não estender muito, mas isso aí pode ser aplicado para N alternativas, N critérios. Então, o segundo menor valor é 0,8. A gente vai substituir o 0 por 1% de 0,8. 0,008. Os demais valores a gente repete. Então, nós chegamos ao vetor peso para o primeiro decisor. Reparem, em momento nenhum, o decisor ele trabalhou com números. Ele fez a avaliação, numa comparação do grau de importância entre os critérios, melhor, muito melhor, pior, equivalente, e o método ele gera essa nota, né? Esse vetor para o primeiro decisor. Agora nós vamos partir para o segundo decisor. Esse aqui é o decisor 2. E aí eu vou pedir a licença dos senhores. Dessa vez eu fiz muito mais rápido, o outro eu fiz mais passo a passo. Se eu fizer isso em todos, a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã, né? Então, dessa vez eu fiz um pouco mais rápido. Só relembrando, né? De onde que saem esses números? É daquela escala ali de 7 valores, em que o absolutamente melhor é o mais 3 e vai até absolutamente pior menos 3. Então, substitui na tabela. Vai fazer a soma. Aqui já é a soma do grau. Lembrando que é sempre a avaliação entre o que está na vertical em relação ao que está aqui na horizontal, isso é, conforto em relação a conforto, conforto em relação ao design, conforto em relação à dirigibilidade. Então, esse somatório aqui é qual foi a nota que o conforto obteve na comparação consigo mesmo, com design e dirigibilidade. Soma tudo desse valor aqui. Vamos fazer a normalização, usando aquela formulazinha. Valor 1, 0 e 0,2. Então, essas são as notas. Não faz sentido, né, o critério com peso 0. A gente vai substituir o valor 0 por 1% do menor valor subsequente, 1% de 0,2. Então, vai ficar 0,02. Então, nós chegamos ao vetor peso dos critérios para o segundo decisor, que também, em momento nenhum, trabalhou com números. Ele fez somente a avaliação dele lá em grau de importância, de relevância que ele dá para os critérios, e o método cria uma nota que é equivalente ao que ele pensa. Agora, nós pegamos aqui os vetores, né, do decisor 1 e do decisor 2. Então, esse aqui é o decisor 1, Decision Maker 1, né, decisor 1, critério 1, 0,8, que é o conforto, né, para o design, critério 2, para a dirigibilidade, critério 3. Então, esse aqui é o vetor peso dos critérios do decisor 1, esse aqui é o vetor peso dos critérios do decisor 2. E aí, nós vamos fazer o que agora? Somar, né? Então, a analogia que a gente pode fazer é aquelas competições em que tem um árbitro que dá nota, né? Com algumas competições artísticas, né? Que o árbitro levanta ali a plaquinha para dar uma nota, né? Então, aqui é como se cada um desse uma nota, decisor 1, decisor 2, e aqui é o quê? A soma daquelas notas que vai gerar o grau, né? Em ano de Olimpíada, a gente vai ver isso em algumas competições, né? Então, aqui está o somatório, é o vetor pesos critérios para esses dois decisores aqui, já compilando os dois decisores. Agora, bom, até aí tudo bem, né? Então, vamos guardar essa informação, peso dos critérios. Lembrando que lá atrás nós vimos que tinham dois processos. Um era transformar a preferência dos critérios num vetor peso dos critérios. Essa parte já foi. Agora, a segunda parte é transformar a preferência entre as alternativas dentro de cada critério numa matriz de performance, não uma matriz de decisão. E aí, essa observação, né, a preferência das alternativas dentro de cada critério. Isso é importante a gente lembrar que a gente não pode comparar, por exemplo, né, a beleza do Ford Ka com a dirigibilidade do Onix.
não faz sentido, né? Então, você vai Sim. comparar. O que é o brigadeiro? Ele é mais doce do que o Porsche é caro? Não faz sentido, né? Você comparar gosto com preço, ou, enfim, comparar critérios diferentes. Não para isso que a gente está estudando aqui nesse momento. Então, a gente vai entrar num critério. A gente está agora no critério 1, conforto, e nós vamos fazer a avaliação dentro desse critério. Então, cada decisor, dentro de cada critério, vai fazer a comparação, analogamente ao que foi feito antes, comparação par a par, comparação entre as alternativas, e no final vai gerar uma matriz. Então, aqui também, como é análogo ao que foi feito anteriormente, eu vou fazer a substituição um pouco mais rápida, né? Temos aqui uma avaliação, foi arbitrada, poderia ser feita de qualquer maneira. Da mesma forma como o anterior, a gente está comparando aqui o Ford Ka em relação ao Ford Ka, ao Onix e ao Prisma. Então, essas aqui são as notas que ele obteve na comparação com as outras alternativas. A diagonal aqui sempre vai ser equivalente, porque ele está comparando uma alternativa com ela mesma. Aqui já é a substituição dos valores numéricos. Vai fazer a soma, saber qual o grau que aquela alternativa obteve naquele critério. Vai fazer a normalização. Vai usar a mesma normalização que a anterior. Uma diferença. Quando anteriormente nós comentamos que um critério não teria sentido lógico para o nosso problema aqui de multicritério, que ele tivesse um peso nulo, por outro lado, faz sentido uma alternativa ter nota, ter valor, ter grau zero, dentro de um critério que existe e tem um peso. Então, naquele exemplo lá que eu dei, a analogia que eu fiz com a turma lá, a sala de aula, que tem várias disciplinas para fazer a média, não faz sentido que a média de geografia seja zero. Mas um aluno pode ter tirado zero numa prova de geografia que tem peso 3. Então, a nota ser zero não tem problema. Então, a gente não vai fazer aquela substituição de 1% do segundo menor valor. Não precisa. Agora, nós mudamos de critério, vamos para o segundo critério aqui, design e beleza, e vamos fazer analogamente. A avaliação do que está aqui na vertical em relação ao que está aqui na horizontal. Diagonal sempre equivalente, que é comparando ele com ele mesmo. Saindo dessa tabelinha aqui, os valores numéricos. Faz a substituição, soma aqui cada uma das linhas, seria o valor que cada alternativa aqui obteve após as 3 comparações. Vai fazer a normalização, a mesma formulazinha de o elemento menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo. Chegamos a esses valores, 1 meio, 0. Como é uma nota da alternativa, não tem problema ser 0, não precisa fazer substituição de 1%. Vamos para o terceiro critério. Nós estamos ainda o decisor 1, primeiro dos 2 decisores, dos 2 especialistas. São 3 critérios, então dentro de cada critério ele está fazendo avaliação, agora está no critério 3 de dirigibilidade. Isso aqui já está a avaliação dele, a diagonal sempre equivalente. A partir dessa tabelinha aqui a gente faz a substituição dos valores. Soma-se o valor aqui de cada linha, obtém-se um vetor, a gente normaliza e vai chegar a esses valores, 0, 1 e meio. Terminamos o primeiro decisor, vamos para o segundo decisor. E aí, como nós falamos antes, a avaliação é feita dentro de cada critério, então o decisor 2, outra pessoa, outro especialista, também começa desde o primeiro critério aqui, conforto. Aquela avaliação, Ford Ka em relação ao Ford Ka em relação ao Onix, Ford Ka em relação ao Prisma, depois o Onix em relação ao Ka, Onix em relação ao Onix, Onix em relação ao Prisma. Finalmente, o Prisma em relação ao Ka, Prisma em relação ao Onix, Prisma em relação a ele mesmo. Aqui estão os valores arbitrados. A partir dessa tabelinha aqui de valores numéricos, em que o equivalente é 0, à medida que melhora a avaliação vai até mais 3, piora vai até menos 3. A substituição, somam-se as linhas, chega-se ao vetor, normaliza o vetor, temos 0, 0,3333 e 1. Então, esse foi o vetor do decisor 2 para o critério conforto. Vamos mudar de critério. Critério 2, design e beleza. Então, temos essas avaliações. A partir daquela tabela de valores numéricos, faz a substituição. O usuário, né, o decisor, ele não está vendo isso aqui, dos números, né? O método, ele pensa o quê? Que ele está vendo, ele está fazendo essa comparação
subjetiva, aqui qualitativa, 2-2, sem se preocupar com valores numéricos. E aí sim o método gera essa nota, né? Substitui os valores, tomou-se a linha, vai normalizar, 0, 1,5. Vai fazer isso, a gente vai fazer esse terceiro critério. Então, sempre a comparação que está na vertical em relação ao que está na horizontal, Ford K em relação ao K, em relação ao Onix em relação ao prisma, depois o Onix em relação a cada um dos três, o prisma em relação aos três. A diagonal sempre equivalente, porque a gente está comparando um elemento com ele mesmo, né? Uma alternativa com ela mesma dentro de um determinado critério. A gente pega aquela tabela de valores numéricos para substituir as variáveis linguísticas, vai compilar a nota que cada alternativa teve nessas comparações. Nas três comparações, ela somou -4, que o Ford K, o Onix nas três comparações somou 3, e o prisma nas três comparações somou 1. Como não faz sentido uma nota negativa, então a gente faz a normalização. Normalização é o elemento menos o mínimo do conjunto sobre o máximo menos o mínimo. Então, esse valor 0, 1 e esse decimal aí, chegamos ao último vetor, né, a dirigibilidade para o decisor 2. Sim. Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos juntar essas avaliações, né? Então, aqui, para facilitar, eu já separei pelos critérios, né? Então, nós temos aqui a nota do conforto, do design, né? Design / beleza, e da dirigibilidade. Decisor 1, decisor 2, decisor 1, decisor 2, decisor 1, decisor 2. Então, já temos as notas que cada um deu em separado. Nós vamos somar, né? Somar aqui os valores, né? Conforto de K, né? O conforto para o decisor 1 foi 0, para o decisor 2 também foi 0. O total que o Ford K levou para o critério de conforto foi 0. O Onix, no conforto, para o decisor 1 teve esse 0,71 alguma coisa, o decisor 2, 0,3333, somou esse valor aqui. O prisma, no critério de conforto, decisor 1 levou 1, para o decisor 2 levou 1 também, então somatório 2. E assim a gente vai fazer para cada um, né? Para cada um dos critérios. No critério 2 do design, Ford K ganhou 1 ponto, a nota 1, no decisor 1, e para o decisor 2, nota 0, então a soma nota 1. E por aí vai para todos, né? Nós chegamos ao total, né? Ao vetor que cada critério, que cada alternativa ganhou nota, né? Em cada critério, né? Então esse aqui é o total do conforto para cada uma das alternativas, do design para cada uma das alternativas e da dirigibilidade para cada uma das alternativas. Então, recapitulando aqui, nós fizemos a avaliação 2-2, 2-2, entre cada alternativa, dentro de cada critério. Essas alternativas ganharam notas. Aqui já é um quadro resumo com as notas que as alternativas ganharam para cada decisor. Então, a soma das notas que cada decisor apresentou, né, para essas alternativas está aqui destacado em amarelo. Nós vamos juntar agora numa matriz. Isso que estava destacado em amarelo, eu juntei agora. Então, nós tínhamos a nota do Ford K no conforto, nós juntamos com a nota dele no design e na dirigibilidade. Do Onix, que nós tínhamos no conforto, também juntamos com design e dirigibilidade. Mesma coisa do prisma. E assim nós geramos a matriz de decisão ou matriz de performance, que, como nós tínhamos comentado antes, era o segundo processo do método. Então, o método tinha um primeiro processo, que foi achar o vetor peso dos critérios. E agora um segundo processo, que era achar a matriz de decisão que representava a avaliação das alternativas. Então, aqui nós estamos, né, com o vetor peso dos critérios e a matriz de decisão. Então, como que nós fazemos o cálculo agora? É uma multiplicação matricial. Nós, no primeiro momento, avaliamos somente os critérios, para saber qual a importância relativa que os decisores davam para aqueles critérios. No nosso exemplo aqui, que é fazer um ranking entre 3 carros, o Ford K, o Onix e o Prisma. Então, os decisores, eles avaliaram os critérios. Qual o critério que eles consideraram mais importante? Em momento nenhum trabalhando com números, somente numa comparação par a par entre grau de importância, chegaram nesse vetor. Conforto teve peso 1,8, o design beleza 0,01 e a dirigibilidade 1,2.
e depois fazendo uma avaliação par a par, 2 a 2, entre as alternativas dentro de cada critério, nós chegamos a essa matriz de decisão, essa matriz de performance. Então, nós temos aqui o Ford Ka, com nota 0 no conforto, nota 1 do design, 0,5 de dirigibilidade, o Onix com esse valor aqui, 1,04 alguma coisa, em conforto, 1,5 em design, 2 em dirigibilidade. O Prisma com 2 em conforto, 0,5 em design, 0,7 alguma coisa em dirigibilidade. Então, uma multiplicação matricial simples, né? O vetor peso vezes a matriz de decisão. Aqui nesse quadrinho eu já coloquei, né? A gente vai multiplicar aqui na vertical em relação aqui à linha na horizontal, né? Então, 1,8 vezes 0, que é o peso que se dá para essa nota. Então, só para a gente voltar aqui, né? Nada mais é daquele analogia que eu fiz com uma sala de aula, que tem uma turma, tem diferentes disciplinas, e vai fazer a média no final, você pega a média da disciplina e multiplica pela nota, né? Então, aqui o que vai fazer é isso. Só que a diferença é que aqui a gente vai só multiplicar, né? Não é uma média, não vai dividir. A gente vai fazer aqui a multiplicação matricial, o peso do critério, vezes a nota que ele teve no critério e somar. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, esse quadrinho, ele representa a multiplicação dos pesos dos critérios pelas avaliações alternativas, o grau de cada alternativa. E aí nós chegamos a esse valor numérico. O Ford Ka com 0,61, o Onix com 4,3007141428,286, perdão. O Prisma com 4,462142857. E aí, a partir dessas notas, desses graus, nós temos uma ordenação. E aí é interessante a gente fazer algumas observações. A primeira, como o professor Marcos Santos comentou no início, na abertura dele, é que o método SAPEVO-M ele se diferencia de outros métodos de apoio à decisão multicritério ordinais, porque ele não apresenta somente uma ordem, né? Mas ele apresenta também um grau relacionado com essa ordem. Em outras palavras, não é apenas um ranking, mas é um ranking com notas. Isso possibilita uma informação adicional muito importante para o decisor. Porque, digamos, um exemplo aqui, digamos que esse exemplo que eu peguei, que foi um ranking para uma revista, ao invés disso, fosse uma autoescola que estivesse querendo adquirir um novo automóvel, né, para sua frota da autoescola. E aí eles usaram esse método, que embora seja um método ordinal, como eu falei antes também, pode ser usado para escolha. Justamente porque ele tem esse grau aqui, essa nota associada. Então, digamos que eles usaram o método e chegaram nesse resultado aqui, para selecionar um automóvel para eles. Então, ele chega à conclusão que o Prisma ele é o melhor, porém ele está muito próximo do Onix. Em compensação, ele está bem distante do Ford Ka. Então, se, por exemplo, ele não tiver o Prisma para adquirir, por algum motivo, né, ele não puder adquirir o Prisma, ele sabe que o prejuízo que ele vai ter em relação ao segundo colocado, né, em escolher o segundo colocado, não vai ser tão grande. As avaliações estavam muito próximas. Se eu não tivesse essa nota aqui, tivesse somente a ordem, eu poderia, por exemplo, achar, digamos que fossem 15 critérios e eu olhar o terceiro e falar, Ford Ka é o terceiro. De 15, ele é o terceiro, está pertinho, né? Mas pode ser que aqui fosse 0,61, depois 0,59, 0,58 e descendo, todos bastante distantes aqui do primeiro, que era o Prisma, né? Então, é muito interessante essa informação. Sim. Se ao invés de... Pois não? Dá uma acrescentada, é que, e além disso, você ainda pode olhar dentro, né? Por exemplo, às vezes, para você vê lá, ganhou em conforto, ganhou em preço, mas no momento, o que está valendo mais para você? Será que você está com uma limitação, né, do dinheiro, ou você está querendo ganhar conforto, mas você não consegue? Você pode olhar dentro dos critérios também, que ele dá um valor, né, dos decisores para cada critério, né? Então, você consegue também olhar dentro. E sem contar que, como o professor Marcos Santos sempre comenta, né, que a gente não pode se apaixonar por um método, a gente também não pode se apaixonar pela nossa solução, né, pelo que a gente apresenta. Porque muitas das vezes o nosso trabalho vai ser assessorar quem vai realmente decidir no final, e a decisão vai levar em consideração, obviamente, a questão técnica que o método apresenta, mas tem outros fatores, né? Então, se ao invés de aqui o exemplo de um automóvel
que vai ser adquirido por uma frota de uma autoescola, se a gente estivesse falando, né, de um navio de guerra, um porta-aviões, que é um navio caríssimo, né, um navio super complexo. Então, pode ser que fizesse diferença outras questões, como questões políticas, né, geopolíticas e tal, para a decisão. E aí o decisor seria importante ele saber se a segunda opção está muito perto do primeiro, qual seria o prejuízo que ele vai ter, né, para escolher esse, mesmo tendo a opção do primeiro, por outras questões, vai escolher o segundo. Então, realmente essa questão é muito interessante. E outra coisa também interessante, pegando um gancho no que o professor Marcos Santos falou, de que todos que participam desse método, né, multidecisores, são partícipes realmente e podem se sentir partícipes, podem perceber que a opinião conta, é que se você faz uma negociação, né, e você tem que buscar um consenso para poder depois usar um método que é monodecisor, e aí tem aqueles problemas de efeito manada, de alguém se sentir influenciado, porque um primeiro deu opinião, alguém olha, pô, mas esse cara tem doutorado, não. Então não vou nem abrir a boca para falar minha opinião. O cara deve estar certo, porque esse cara sabe tudo. Tá? Esse cara tem 30 anos de casa, ou o cara é o chefe, eu não vou contrariar o chefe. Tem todos aqueles problemas que ele falou. Aqui nesse método, todos participam e vão fazer diferença justamente nesse grau aí. Esses graus vão variar à medida da avaliação de cada um dos decisores. E todos os decisores, obviamente, têm o mesmo grau de importância. Porque Com certeza. aí E ainda pode ser às cegas, né? Cada um no seu computador lá pode fazer a solução e aí você combina e vê realmente o que teve de fato e não influenciou a variável do ambiente, né? Isso é bem legal também. Então, só para concluir então aqui nesse exemplo, né, a gente chegou então à ordenação, que era o nosso objetivo, é um método ordinal, multicritério, que são diferentes critérios, não tem muito esse mérito, né, mas são critérios que podem ser conflitantes, que a gente viu nas aulas do professor Marcos Santos. Normalmente, né, o que tem o melhor preço não é o mais confortável, então, o mais bonito não é o que se dirige melhor e por aí vai. Esse critério de elegibilidade, por exemplo, a gente colocou nessa aula agora, foi até um aprendizado de um estudo que o professor Marcos Santos fez relativo a aviões, né? E aí um piloto comentando com ele falou que uma determinada aeronave, ele tinha se sentido melhor dentro da aeronave, pilotava a aeronave de uma maneira, se sentiam a aeronave como parte de si, né? E aí isso era um critério muito difícil para alguns métodos para você usar critérios qualitativos, critérios subjetivos como esse. E o método SAPEVO não, a gente consegue, né, explorar essas subjetividades, essas questões qualitativas. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês rapidamente o SAPEVO Web. Então, como o professor Martins falou, né, isso aí surgiu de uma disciplina que eu cursei com ele lá no Instituto Militar de Engenharia. E nós desenvolvemos, então, um programa web para facilitar o acesso e a utilização por pesquisadores, né? E aí o resultado foi a distribuição da plataforma SAPEVO Web, na qual a entrada de dados é feita a partir do sítio da internet, www.sapevoweb.com. O código SAPEVO Web foi desenvolvido na linguagem Python por meio do framework Django e HTML. Então, o professor Marcos Santos, na abertura, comentou que a ideia é como se a SAPEVO Web fosse uma calculadora online, e é isso mesmo, né? A ideia foi fazer um sistema simples, amigável, que pudesse ser usado por pesquisadores, para que o pesquisador não precisasse ficar perdendo tempo fazendo aquelas continhas que a gente fez agora, com um exemplo muito pequeno que a gente fez, né? Com 3 alternativas, 3 critérios, só 2 decisores. Mas às vezes são N alternativas, com vários critérios e muitos decisores, né? Então, para que não se perca tempo fazendo essas contas, a ideia é que seja um sistema, né? E eu achei muito interessante ele ter falado agora esse negócio da calculadora, porque a calculadora não é usada só por matemáticos, né? Quem nunca se pegou no final de um jantar entre amigos em um restaurante, sacando o celular para fazer conta, né? Para dividir a conta e tudo. E a calculadora não é só de matemática, todo mundo usa, né? É a mesma ideia é o SAPEVO Web. Não é só do pessoal de pesquisa operacional, pessoal de auxílio à decisão multicritério, mas é para qualquer um no dia a dia utilizar para os seus programas. Então, eu tentei fazer aqui um tutorial muito simples, né?
a gente poder apresentar a plataforma, ela está disponível aí nesse endereço, www.sapvoe.com. Ao adentrar-se, né, ao entrar no sistema, tem que digitar um nome do projeto, né? Criar um nome e clicar em cadastrar. E aí já começa a utilização. A partir do momento que for digitado o nome, que eu criei o projeto Carros, por exemplo, né? Então o sistema pede para cadastrar os decisores, dá o nome para os decisores, só para facilitar na hora de fazer as avaliações. Então aqui eu coloquei decisor 1 e cada vez que se inclui um nome, né, clica assim, cadastrar, o nome vai aqui para baixo, aparecer aqui nos decisores, e vai abrir de novo o campo para preencher se tiver outro decisor, quantos decisores forem necessários, né? E ao final, depois de preencher todos os decisores necessários, clica assim em finalizar. Nesse exemplo aqui, para usar o mesmo exemplo do anterior, que a gente fez agora há pouco, são só 2 decisores também para não ficar muito longa aqui a apresentação. Clica-se em finalizar. A partir do momento que a gente finaliza os decisores, vai abrir para cadastrar as alternativas. Quantas alternativas forem necessárias, analogamente, só clicar aqui nesse campo e digitar o nome. Campo, Chevrolet Onix, cadastrar, por aí vai até finalizar. Se porventura houver um erro aqui, eu forcei aqui o erro, né? Digitei Ford Prisma, é o Chevrolet Prisma, né? O sistema é muito amigável, basta clicar em cima do nome. Não. O sistema permite que a correção, basta clicar em cima do nome. E aí faz a correção, altera, escreve o que está certo, escreve o texto correto, né? Isso aqui poderia ser o erro tanto na alternativa, no critério, isso aí só o nome do decisor, né? Eu só dei um exemplo aqui com a alternativa, mas a maneira de corrigir é a mesma, é bem simples, basta clicar em cima, corrigir, salvar ou cancelar. Depois que tiver cadastrado as alternativas, finalizar, vai abrir outra página para cadastrar os critérios, né? Colocar o nome dos critérios. Só para facilitar na hora de fazer as avaliações, né? Então, após incluir o nome de cada critério, vai se clicando aqui em cadastrar. Então, cliquei em conforto, design, beleza. Sempre clicando em cadastrar, vai abrindo, vai adicionando aqui embaixo numa tabelinha e vai abrindo outro campo para preencher. Quando acabar, clica em finalizar. E aí, como nós já cadastramos os decisores, cadastramos as alternativas e cadastramos os critérios, ao clicar em finalizar agora, ele vai abrir a primeira página de avaliação, que é avaliar os critérios. Então, relembrando lá a aula, né, o método SAP-VUM, ele tem o primeiro processo, que é criar o vetor peso dos critérios, e o segundo processo, que é criar a matriz de decisão, né, a matriz de performance. Só que aqui, diferentemente do que a gente fez lá à mão, né, lá no feijão, como a gente fala, no passo a passo, aqui eu não preciso perguntar a avaliação de um critério em relação a ele mesmo. Então, não preciso perguntar o conforto em relação ao conforto. Não, sempre um critério em relação a ele mesmo vai ser equivalente. E eu também não preciso perguntar, se eu já perguntei A em relação a B, eu não preciso perguntar B em relação a A. Porque a gente parte do princípio que o decisor é racional, então que se A é melhor que B, B é pior que A. Então, se eu pergunto aqui o conforto em relação ao design, ele vai dar uma avaliação. Eu não preciso perguntar o design em relação ao conforto. O sistema vai entender sozinho que a avaliação é o inverso. Então, com isso, a gente já ganha bastante tempo. É só lembrar que a gente, para fazer essa avaliação do critério, a gente tinha uma matriz 3x3 e aqui a gente só tem 3 linhas, né? Então, ao invés de a gente estar trabalhando com 9 avaliações, aqui a gente está trabalhando com 3 avaliações. Né? E à medida que o número de alternativas, decisores e critérios aumentar, a economia de tempo vai ser ainda muito maior, né? Pelo sistema. Aqui a gente deu um pequeno zoom só para a gente entender, né, essa avaliação. De onde surgiu essa avaliação? Né? Essa aqui é aquela escala que nós apresentamos no método. Porém, no método, né, a gente tinha que botar aqui na mão, né, no feijão, como a gente fala, cada uma dos valores numéricos, somar. Né? E o sistema ele apresenta aqui muito fácil, né,
basta clicar com o mouse, realmente, são essas bolinhas. O professor Marcos Santos brinca, né, que os diversos sistemas aí que ele tem desenvolvido no laboratório, os primeiros sistemas tinha que digitar o valor, ia ficando mais complexo. Esse aí já foi ficando ainda mais simples, né, que não tem nem que digitar a nota, a avaliação, é só clicar. Perdão. Então, aqui a gente está explicando que essa avaliação é sempre o critério à esquerda, né, o conforto, nesse caso, em relação ao critério da direita, né, design e beleza. O que nós vimos lá no passo a passo é que seria o que está na vertical em relação ao que está na horizontal. Então, avalia-se a relevância do critério mais à esquerda em relação ao mais à direita. Isto é, esse grau selecionado, essa nota, representa o quanto o critério à esquerda é mais ou então menos importante em relação ao critério à direita. Tá? Feito esse adendo, a gente volta, né? A avaliar, basta clicar com o mouse. Então, assim, é muito intuitivo, muito simples. Entrando lá no site, vocês vão ver. E depois fez a avaliação, 10 segundos aqui, fazer 3 avaliações aqui pode ser muito rápido. Então, a gente clica aqui no avaliar, né? Mais uma vez, a gente, usando o exemplo pequeno por questão de tempo aqui da aula, né? O sistema permite quantos forem necessários. A gente aqui estava fazendo para o avaliador 1, né? Decisor 1, está escrito aqui, decisor 1. Feito para o decisor 1, apertou em avaliar, vai abrir a página para o decisor 2. No nosso exemplo, são só 2 decisores. E, analogamente, é a mesma coisa, sempre é feita essa avaliação aqui para a par do critério mais à esquerda em relação ao da direita. Vai clicar em avaliar. Como eram 2 decisores, eles já avaliaram critérios. A gente vai avaliar agora as alternativas dentro de cada critério. Então, a gente tem aqui o critério aqui para o decisor 1, critério conforto, critério design e beleza, critério de dirigibilidade. Mais uma vez, como a gente comentou, né, não faz sentido comparar o conforto do K com o design do Onix. Então, é sempre dentro de cada critério que a gente vai fazer a comparação. O sistema ele já dá separadinho aqui para facilitar o entendimento de quem está avaliando, né? Então, depois que fez o preenchimento dos critérios, é aberta a página de avaliação das alternativas dentro de cada critério. Da mesma forma, é análoga, né? É preenchido para a par. E sempre a alternativa mais à esquerda em relação a mais à direita. Aqui eu dei um zoom, né, só para facilitar aqui a visualização. Isso aí vale para cada critério, né? E aqui no zoom a gente colocou uma pequena legenda para a gente lembrar, né? Então a gente entrou com o nome do projeto, depois nós entramos com os critérios e com as alternativas. Então a gente já está na fase de avaliar as alternativas. Aqui está mostrando qual é o decisor, né? Nós cadastramos os decisores. Qual é o critério, porque nós temos que avaliar dentro de um critério. Quais são as alternativas que estão sendo comparadas, lembrando que é sempre o da esquerda em relação ao da direita. Então a nota que está dando é do da esquerda em relação ao da direita. No caso aqui, na escala de avaliação, de absolutamente pior até absolutamente melhor, esse decisor entendeu que o Ford Ka no critério conforto é muito pior do que o Chevrolet Onix. Que o Ford Ka em relação ao Chevrolet Prisma, no critério conforto, é muito pior também. E que ainda no critério conforto, o Chevrolet Onix é pior do que o Chevrolet Prisma. Então, isso aqui que é a avaliação que é feita pelo sistema, muito mais simples, rápido e amigável, né, do que fazer aqueles cálculos todos que a gente fez, de normalização e tudo. Feita a avaliação do primeiro decisor, né, primeiro avaliador, ao término de preencher tudo e clicar em avaliar, vai abrir sozinho, né, a página do próximo decisor e assim sucessivamente até que todos os decisores preencham a sua avaliação, né? Então aqui é a página com o decisor 2. Da mesma maneira, critério conforto, design, beleza, dirigibilidade. Acabou de colocar avaliar e uma vez clicando em avaliar o último decisor, vai aparecer o resultado. Então, assim, é claro que eu demorei mais aqui porque eu fiquei explicando, né? Lendo aqui no passo a passo o que seria cada item aqui do sistema, mas o sistema é muito simples, muito rápido, muito amigável, como uma calculadora deve ser, né? Então, ele apresenta aqui o peso dos critérios, o resultado do peso dos critérios e o resultado da avaliação das alternativas. E é uma observação também interessante, é que outra sacada do método SAPEVO-M, né? Outra ideia bacana do método SAPEVO-M é que a partir de uma avaliação qualitativa
dos critérios, uma comparação pareada dos critérios, eles geram peso dos critérios. Então, como eu falei anteriormente, né, ninguém precisou dar uma nota para o conforto, que às vezes é difícil, talvez, de você mensurar digestibilidade, design. Pode ser difícil você dar uma nota 0 a 10, 0 a 7, 0 a 100, enfim. E depois dar uma outra nota para outro critério, comparar. Isso não foi pedido que avaliasse um em relação ao outro. E o próprio sistema gera um peso. Então, esse sistema, uma utilização subsidiária dele, digamos assim, né, uma segunda opção de utilização, seria apenas para gerar o peso para utilizar com outro método multicritério. Porque tem diversos métodos multicritério que exigem que o decisor entre com os pesos, mas que não dão essa possibilidade do decisor criar os pesos. E aí o decisor tem que arbitrar da cabeça dele. O que não é problema. É possível arbitrar. Mas se você quiser dar mais robustez para a sua solução, né? Quando você for apresentar para o seu chefe, o chefe pergunta, não, mas por que você botou o peso 2 e não o peso 1,9 ou 2,1? Você vai falar, não, eu tirei da minha cabeça. Mas se você usar o SAP-VM só para o peso dos critérios, você vai falar, não, nós usamos um método científico que está consagrado, que gera os pesos dos critérios. E a partir desse peso dos critérios gerado por um método, nós aplicamos um outro método. Como o professor Marcos Santos também comentou, nós não temos paixão, né? Nós não somos apaixonados por nenhum método. Então, nós temos que conhecer todos os métodos, ter uma prateleira de métodos para a gente pegar aquele que melhor resolve o nosso problema, né? Ou como ele bem colocou, que resolve o nosso problema de uma maneira simples que nós entendamos, né? E, então, acho que é interessante a gente destacar que o SAP-VM ele pode ser usado também só para calcular o peso dos critérios e ser usado em conjunto com outros métodos. Mas no nosso exemplo aqui, que é um ranking, né, estabelecer uma ordem entre automóveis, 3 carros que foram avaliados por uma revista, o sistema gerou as notas, tá? E é interessante, ele já dá aqui na ordem, né, quais foram as notas. Como eu falei anteriormente, ele dá o grau, então a gente consegue ver a distância relativa entre eles, o que é um diferencial em relação aos métodos ordinais. Porque os métodos ordinais geralmente apresentam somente a ordem, né? O ranking. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, sem apresentar uma nota. E aí, só para a gente mostrar, né, que bateu com o que a gente tinha visto lá na tabelinha, né? Show de bola. Tá, esse aqui eu tirei do slide anterior. Ainda bem, né? Quando eu estava fazendo o slide, eu vou para bater, ainda bem, né? É bom que o sistema não me deixa mentir sozinho. Então deu certo. A gente tem aqui uma tecla, né, no sistema que permite deletar o projeto para não ficar salvo para ninguém ver. Senão, depois de um tempo, o próprio sistema ele apaga. E aí, eu nem cheguei a colocar aqui os diversos artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso, porque o professor Marcos Santos já comentou isso nas aulas anteriores. Eu só achei legal relembrar que é um método novo, que está bombando, né, por assim dizer, está aí muito quente, né? Tem muitos métodos que estão sempre sendo utilizados, são métodos bacanas, claro, são métodos importantes de se conhecer, mas que muitas das vezes a gente está utilizando porque é o que a gente sabe usar, é o que todo mundo usa, né? Mas nem sempre vai ser o melhor método do nosso problema. Então, é um método novo e, por isso, também eu acho que está tendo essa relevância toda aí de tantos trabalhos que estão sendo apresentados. E eu botei só um dos diversos estudos que a gente já viu, né? Porque além de... Não adianta, como você falou também, o professor Thiago comentou no início, o legal é a gente ver a prática, né? Então, não apenas que está sendo usado em trabalhos de conclusão de curso, científico, mas também problemas diversos, né? Aqui, no caso, foi feito um estudo, alguns funcionários lá da Redu, que eles apresentaram para a gente, eles fizeram um estudo para a seleção de uma ponte rolante, que está até a foto dessa ponte rolante que eles queriam substituir, do de Caxias, eles usaram o método SAP-VM, né? Então, bacana a gente ver que é um método, sim, para atividade científica, para trabalhos científicos e tudo, mas também para o dia a dia, para o empresário ali que é dono de um comércio e tem que adquirir um equipamento novo. Qual é o equipamento novo que ele vai adquirir? O professor Marcos Santos brinca, né, que muitas decisões são na orelhada, né, no achismo. Eu acho que é melhor assim e tal. Não, hoje a gente tem tecnologia, e aí o SAP Web é uma tecnologia dessa, para auxiliar a decisão de uma maneira simples, rápida. Qualquer pessoa não precisa ser
não precisa ter concluído o mestrado em PO para poder utilizar em pesquisa operacional, para poder utilizar o CPV. Pelo contrário, é para qualquer pessoa interessada em resolver um problema de ordenação, de ranking ou de seleção, de escolha de uma alternativa, que utilize, né? Com certeza, show de bola. E aí, só para apresentar as referências, né? Aqui é o artigo original, né, do professor Altran Gomes, professor Muri e professor Simões Gomes, né, no mestrado que eu fiz lá na UF, que eu agradeço bastante pelos conhecimentos que eu adquiri lá. Aqui é o artigo original deles, do método Sapir, de 97. Aqui eu até brinco com ele, né, falou que é a Bíblia de auxílio à tomada de decisão, né, que é o livro do professor Altran Gomes e do professor Simões Gomes, já está na sua 6ª edição, do ano passado, de 2019. Está excelente o livro, para quem tiver interesse em se aprofundar em pesquisa operacional, mais especificamente em métodos para tomada de decisão, com esse enfoque multicritério. E eu coloquei aqui também como referência, né, o artigo que nós publicamos, né, eu, o professor Marcos Santos e o meu orientador, o professor Simões Gomes. O professor Marcos, né, foi meu co-orientador também, né, no mestrado da UF. Nós publicamos um artigo no Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, que apresentava, né, a proposta de implementação do Sapir Web, né? Então, a gente usou lá, no caso, um problema para ordenação de umas corvetas, né? São navios da Marinha. E aí nós fizemos um trabalho bem bacana apresentando o Sapir Web. Sensacional. Aí está o site do Sapir Web, lembrando, né, que esse sistema é uma parceria, né, do Centro de Análise de Sistemas Navais, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas de Computação do Instituto Militar de Engenharia e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, né, da UF. Isso aí é o nosso Sapir Web. Top. Maravilha, cara. Show de bola, sensacional. O pessoal tá falando aqui, ó, top demais. Essa questão de gerar o peso é sensacional. Partiu prestar serviço para locadores de veículos. o Eric falou aqui. E o Marco Antônio fez uma pergunta aqui. Qual estratégia o senhor sugere para minimizar o viés do decisor? Se entendi bem, o decisor é importantíssimo, pois ele interfere diretamente na criação do vetor dos pesos. Exatamente. Desculpa, eu não entendi. Repete o início da pergunta, por favor, perdão. Ele falou, qual estratégia sugere para minimizar o viés do decisor, né? Porque ele é muito importante no processo de gerar os pesos, por exemplo. Entendi. Nesse momento, o sistema, ele tem que ser acessado, ele não é acessado remotamente por diferentes plataformas. Ele é acessado por uma plataforma só. Então, o que tem sido feito ou se faz uma avaliação em papel, entrega-se uma planilha para que cada um avalie separadamente e depois uma outra pessoa, né, um desses idôneo, vai lá e lança no sistema para fazer o cálculo. Ou então, alguns alunos estão usando o Google Forms, né? O formulário do Google, faz ali as perguntas no Google Forms e transporta para alguma outra pessoa, né? Ou um desses, de forma idônea, vai lá e lança de maneira fidedigna no sistema. Porque a ideia é que cada um dê a sua contribuição, né? De maneira individual, realmente. Senão não é, a gente até, nesse livro do professor Simões, ele coloca, né? Se tem um grupo e não é cada um dando a sua opinião de maneira independente, não são múltiplos decisores. São outros tipos de decisão. Pode ser uma negociação para chegar num consenso, pode ser uma votação, mas múltiplos decisores se cada um der a sua contribuição, né? E daí a gente vai somar esses conhecimentos e vai chegar num resultado. Então, a sugestão é fazer ou separado no papel, né? Ou então utilizar uma outra plataforma. Talvez, no futuro, a gente consiga chegar a uma plataforma que possa ser acessada remotamente em vários pontos para o mesmo cálculo. Cabe destacar que isso aqui como o professor Marcos Santos falou, né? Foi um trabalho de uma disciplina, né, de mestrado, que a gente conseguiu, a partir da disciplina, né, não sendo nosso tema de dissertação, não sendo o foco principal do nosso trabalho, a gente conseguiu gerar esse sistema que, no primeiro momento, o objetivo é que fosse simples, amigável, fácil de usar e que fosse difundido aí para quem precisasse resolver um problema de
escolha ou de seleção, de escolha, de ordenação. Mas no futuro a gente pretende fazer com que cada um possa acessar remotamente. Legal. O Marco Quer Antônio... acrescentar alguma coisa, professor Marcos? Se eu não me engano, esse Marco Antônio aí que tirou a dúvida foi meu chefe lá no Casnave. Ah, é? Ele foi o nosso 22, o chefe da divisão de PO. Ah, que legal. Bem, eu não lembro desse nome Moraes, o último nome aí dele. É isso mesmo, Marco? Ah, não, né? Não. Foi coincidência. Foi coincidência? Foi coincidência. O nome dele era exatamente Marco Antônio Vieira. Chefe lá, só não tinha o Moraes, né? Eu falei, de repente ele incorporou o Moraes. Mas não é não. Ele perguntou, tem a sugestão de N decisores, Bem, a questão etc. aí do pergunta. viés também dos pesos, eu penso o seguinte. Quando eu obrigo que haja o consenso, quando eu forço que haja o consenso, aí eu penso que a presença do viés é mais forte. Porque ou o grupo vai acabar concordando, né? Cada um vai acabar concordando, porque o grupo já está convergindo para uma opinião, ou todos vão concordar porque é o chefe que está falando, ou como o Frederico falou, porque um tem doutorado, o outro não tem, aí vai acabar concordando. E aí eu acho que a questão do viés é muito forte, né? Mas na medida em que eu permito que cada um, independentemente, dê a sua opinião, tudo bem, uma ou outra pessoa pode até enviesar a sua opinião para aquele critério, para aquela alternativa que ele queira beneficiar. Mas acaba que esse viés unitário, né, de uma pessoa vai acabar se diluindo no meio das opiniões das demais, né? Então, aquela história, se todo mundo tiver viés, cada um vai puxar para um lado e, no final, a gente vai tender a um equilíbrio, né? Então, quer dizer, eu acho que o método é interessante partindo desse pressuposto também, né? Que o viés não fica tão forte na hora da geração dos pesos. Viés sempre vai existir, né? Não há método que a gente trabalha para estruturar melhor e tal, mas sempre vai existir algum tipo de viés. Até a própria escolha do método, eu vou usar, sei lá, eu vou usar estatística descritiva ao invés de usar, sei lá, programação linear. Ao escolher o método, eu já estou enviesando, né? Por que eu vou usar estatística e não programação linear? De onde que eu tirei isso da minha cabeça? Então, quer dizer, a subjetividade ela sempre vai fazer parte do processo decisório. Então, é a maneira como a gente estrutura essa subjetividade, né? Então, eu acho que esses métodos são interessantes, inclusive, né? Além da facilidade de utilização, também confere muito mais transparência ao processo. Eu falei no exemplo do projeto Tamandaré agora, né, dos navios que a Marinha vai construir. É um projeto de alguns bilhões de dólares. Então, quer dizer, exige o máximo de transparência possível na seleção desses consórcios que vão construir o navio, né? Então, para vocês terem uma ideia, foram elencados 215 critérios. Ora, como é que eu vou organizar na minha cabeça 215 critérios? É um desafio, né? Sim. O Frederico deu um exemplo aí muito, muito simples, né? 2 decisores, 3 critérios e 3 alternativas. Mas se você imaginar um problema com 215 critérios, quando você já está dando a sua preferência, né? Quando você já está opinando na 10ª alternativa, você já esqueceu a primeira, né? A primeira comparação. Imagina 215. Né? Com certeza. Então, eu acho que o grande lance é esse, né? E como o Frederico falou, é uma ferramenta muito prática. Nós já temos vários trabalhos utilizando a ferramenta. Uma foi para a perfuração de poços de petróleo da Petrobras, uma aplicação. Qual poço seria o melhor a ser perfurado? Lá de, não sei, de N poços.
Um outro trabalho foi para seleção de um gerente para White Martins, né? Havia Eu uma ia, N eu ia falar isso mesmo, cara. Isso tem muita cara de RH, por exemplo. Muita gente contesta, né? Ah, como é que é feita essa seleção? O cara chegou lá e escolheu, né? Se você pega mas um por que conjunto, né? escolheu? Por quê? Exatamente, E aí você dá um método científico ali para uma escolha, né? Que vai ter transparência também, até para o candidato exatamente, mesmo. Olha, você foi escolhido por causa disso aqui. A gente elencou esses critérios aqui, tais pessoas foram e resolveram, né? Fica muito mais transparente do que simplesmente falar, exatamente, não, essa é a não ideia. está aprovado. Pô, ou nem mandar mensagem, né? Que é o que acontece É, várias vezes, né? exatamente. Então, assim, então já tem várias aplicações, a gente sempre fala nesse exemplozinho aí da seleção do carro, né? Porque é didático, é fácil de entender, mas já há várias aplicações, seja para escolher navio, escolher funcionário como empresa, escolher a ponte rolante que o Frederico mostrou, foi um trabalho que a gente orientou, perfurar poço de petróleo, enfim, Teve do drone também, né? Do Miguel, que ele usou o Prometeu junto com o Sapevo, né? é exatamente a situação que o Frederico falou. Ele usou É. a seleção de drone para a guerra naval. Ele usou o Sapevo para gerar os pesos, só a metade do Sapevo. Depois que gerou os pesos, ele introduziu esses pesos no método Prometer. Porque para o Prometer rodar, você precisa ter os pesos dele. Então, para o peso não ser um chute, para justamente eliminar esse viés que o colega aí perguntou, né? Para não ser, chuta aí 40%, 30% entendeu? 40%, 30% e 30%. Né? Para não ser um mero chute, um valor arbitrado, ele utiliza primeiro o Sapevo, com N desse, seja lá o que for, gera os pesos no Sapevo e introduz ele no método Prometer. O Prometeu está na lista aqui, é Thor, né? Aliás, E vai ser a dissertação de mestrado do Miguel, lá no Instituto Militar de Engenharia, vai ser justamente propondo esse método híbrido, esse merge aí entre o Sapevo e o Prometer. Show. E aí a gente vai ter Thor, né? E com o professor Maione, né? Assim, então, E, como eu falei no início, né, então temos aí uma trilha de 5 aulas. Né? Então, primeiro foi a teoria geral dos sistemas, processo decisório. A segunda foi os pressupostos teóricos, né, dos métodos multicritério. A terceira foi hoje, com o Luiz Frederico, sobre o método Sapevo-M. Aí a nossa quarta live vai ser a do método Thor, com o professor Fabrício Maione, professor do Cefet, e orientando também lá no Instituto de Engenharia. E ele está fazendo a dissertação dele a respeito do método Thor. E a quinta e última, vai ser o método HP, que seria eu que vou apresentar o método, né, e a ferramenta também. Tem a parte matemática do método e tem a ferramenta, que os valores, assim como o Frederico mostrou hoje. E aí vai ser a quinta e última live. Né? Esses são alguns métodos que o nosso grupo tem trabalhado. Posteriormente, a gente pode apresentar outros, né? O próprio Miguel já fez a ferramenta dele lá, do Sapevo Prometer. A gente pode convidar ele também para participar. show, com certeza. Depois, se houver interesse do público em saber os outros métodos, né? O HP, o Electre, o Prometer, são métodos mais consagrados na literatura, não tem muita dificuldade de achar material escrito, né? Mas eu acho que no YouTube você não acha muita coisa. Vídeo ensinando, não tem muita coisa, não sei se é porque o público não gosta muito, não tem muita demanda, né? Mas você não acha muito vídeo no YouTube explicando os métodos. Né? Então, de repente, eu acho que é uma lacuna interessante que a gente pode preencher, porque, na verdade, isso tudo faz parte de análise de dados, né? Você pega um conjunto de dados enorme, né? Custo de manutenção, tempo de não sei o quê, parará. Você pega aqueles dados todos, o que eu vou usar?
Vou usar estatística, vou usar programação linear, vou usar análise envoltória de dados, vou usar lógica fuzzy. Né? Os métodos multicritério também estão... Eu sou totalmente a favor de colocar num curso de ciência de dados pesquisa operacional, cara. Sim, faz muito sentido, sabe? Não tem nem lógica não ter. Entendeu? Não tem nem lógica. Né? Acaba que o pessoal foca muito na estatística. Isso tem um motivo histórico também, né? Na verdade, lá na década de 40, quando a PO surgiu, a célula máter da APO foi a estatística. Se você pegar lá o livro Methods of Operation Research, do Philip Morris, 90% dele é estatística. Ele fala em desvio padrão, variância, probabilidade de uma bomba explodir um navio, probabilidade de um radar detectar outro alvo. Então, assim, 90% do que se entendia como PO era estatística. Estatística era o núcleo duro da PO. Né? E no NOAA também, lá, o Naval Operation Analysis, também a presença da estatística é muito forte. Né? Então, acaba que ainda arrasta um pouco essa presença da estatística. Mas o tempo passou e vários outros métodos analíticos tão eficientes quanto a estatística podem ser utilizados. Né? Tem lá na simulação de Monte Carlo, tem análise envoltória de dados, programação inteira, programação linear, enfim, tem N ferramentas e tudo isso faz parte do pacote da PO. Inclusive a estatística. A estatística está debaixo do guarda-chuva. A PO é um guarda-chuvão, a estatística é uma das principais, mas não é a única. Tem várias outras debaixo desse guarda-chuva. Show de bola. Tá? O Marco falou que ele vai usar com os alunos dele. Show de bola. Sim, legal. A ideia é usar mesmo. Pô. A ideia é... Maravilha. Eu usei com a minha namorada para escolher o Netflix. Tava difícil pra caramba. Tava difícil pra caramba. Eu tentei usar lá. Então, beleza. É sempre uma guerra, né? Não, mas, Thiago, isso é legal. É legal porque realmente a ideia da plataforma é que seja usada desde problemas simples, né, até problemas mais complexos. Né, então não é só para pesquisadores, né, é aquilo que tentei falar, porque às vezes o microempresário ali, ele tem um problema e ele é aquele que menos pode desperdiçar os recursos dele, né, que não pode se dar o luxo de tomar uma decisão errada e às vezes ele não tem esse conhecimento, né. Então, a ideia da plataforma é criar um sistema simples, fácil, rápido, extremamente amigável, para que todos possam usar, né? Então, muito bacana aí o nosso colega falou que vai prestar para os alunos, porque esses vão difundir também esse conhecimento e vai chegar até aquele que realmente precisa usar, né? Precisa conhecer o método. Com certeza. Imagina que minha namorada é formada em Direito, cara. Imagina pra... Vamos botar aqui a importância aqui. Ah, que importância? Que coisa é essa? Então tá bom, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. Pô, foi show de bola. Valeu pela maravilhosa aula aí. E, pô, parabéns, Frederico, aí, que esse sistema teu realmente, pô, é muito amigável e é muito difícil de fazer algo tão intuitivo assim para o usuário, né? Eu reconheço que eu tentei fazer também no R, então eu tomei uma surra lá. Assim, tem isso também, né? Se na comunidade, né? Porque tem essas guerras aí, Python, R, né? Que não faz o menor sentido, mas elas existem, né? Sim. Se algum aficionado pelo R, né, não quiser usar a do Frederico, que foi feita em Python, o método também já está implementado em R, né? O Thiago já fez não está tão bonito aí quanto o do Frederico, mas dá para brincar. O Thiago já fez em R e já está disponível lá no GitHub, né? Então é só baixar o pacote lá e utilizar no R, né? O importante é usar e entender, né? Vai lá, baixa e utiliza o que precisar. Tranquilidade. Show de bola. Valeu, pessoal. Tá bom? Um abraço aí. Obrigado, hein? Boa noite obrigado, a todos. Boa noite. Mestre Marcos aí, Frederico. Obrigado. E o pai aí, que ficou até o final, né? Pô. Ficou até o final. Não arregou. Não arredou. Não arregou, seu Frederico. Olha lá. Show de bola. E obrigado também pela presença de todos aí.
Valeu. Até mais, um abraço. Exato.